Olá, boa tarde, está começando o programa O Missionário. Boa tarde, pastor Benedito Ferreira. Boa tarde, pastor João, boa tarde a você que já está conosco. E hoje o programa falará de memórias, hoje o programa falará de lembranças de boa convivência. Fique conosco, o programa O Missionário já está no ar. Há mais de 18 anos no mercado, a Ferraço é sinônimo de qualidade em ferro e aço. Somos especialistas em chapas de inox, alumínio e aço carbono, com soluções sob medida para serralheiros, construtores e empresas. Trabalhamos com compromisso, excelência e ótimo custo-benefício. Fale conosco pelo WhatsApp e descubra por que a Ferraço é referência no segmento. Ferraço, tradição que constrói resultados. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa O Missionário, programa da família Baetetubense, um programa que fala de paz, de amor de Cristo. Mas, pastor João, essa semana nós fomos surpreendidos, com a partida de um homem muito querido, não somente por nós, mas por todos aqueles que o conheciam, pastor José Raimundo Monteiro, pastor João. Essa semana o pastor José Raimundo Monteiro, mais conhecido como Pastor Monteiro, Olha, pastor Benedito, foi um momento que nós fomos pegos de surpresa, mas a pessoa desse homem, talvez você não conheça, mas nós tivemos uma convivência muito grande com ele, pastor Benedito Ferreira, pastor João que vos fala, pastor Márcio Costa e pastor Edilson Ferraço. Não somente nós, mas nossas esposas, nossos filhos tiveram um relacionamento muito bom, porque era um pastor de família, pastor Benedito. É verdade, pastor que exortava, que repreendia como um pai, ensinava como um mestre e cuidava das ovelhas com maestria como um pastor. Eu lembro, pastor João, nós estávamos juntos naquela reunião, quando estava naquela questão de chamar de apóstolos, apóstolo, e ele surpreendeu-nos dizendo: não me chamem apóstolo, mas pastor, porque pastor tem cheiro de ovelha, e eu sou esse tipo de homem de Deus. Então, por tudo isso, pastor Monteiro, assim, marcou muito na vida de muitas pessoas. Olha, em cada momento ele deixava uma marca indelével em nossos corações. Em cada momento havia um ensinamento, havia um conforto, havia uma alegria. Chegar perto dele era ver um homem sorridente, com uma vara e um cajado na administração daquelas pessoas que Deus entregou a ele. E ele foi separado do ministério em 1989 e foi separado ao ministério pastoral para ficar à frente da liderança da Igreja Batista da Amazônia. E de lá, sob a sua liderança e demais pastores que ali se encontravam, a igreja passou a evangelizar, começou uma metodologia de crescimento na igreja, e hoje a Batista Missionária é o que é, por uma formação, por uma busca, por uma metodologia de evangelismo erguida por esse nobre pastor Monteiro, que se encontra conosco, por uma revelação de Deus na sua vida. Lembro dos 50 anos da igreja, estávamos lá, e entre os muitos líderes que lá se encontravam, haviam dois destacados aqui no Pará e no Brasil. Pastor Josué Benson, que deu testemunho que quando veio para fundar a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no estado do Pará, primeiro passou pela IBMA, ficou um tempo ali, e quando saiu para fundar a Quadrangular, pastor Monteiro, ele pediu 2 cadeiras ao pastor Monteiro, e essas 2 cadeiras foi que ele levou para onde hoje ali está a Quadrangular, e as pessoas da época achavam que era um novo estilo de igreja, onde as pessoas ficavam em pé.
Não, é que ele só tinha 2 cadeiras, e essas 2 cadeiras, segundo o pastor Josué Benson, fazem parte hoje do Museu da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então ele tinha, assim, pastor Josué Benson, essa grande gratidão para com o pastor Monteiro, que sempre foi um homem que teve o coração aberto para a expansão do reino de Deus, e não tinha um pensamento denominacional. Ele pensava de maneira, holística, a expansão do Evangelho, do Reino de Deus em toda a sociedade, Também nós tivemos ali o testemunho do pastor Samuel Câmara, que disse: a primeira vez que eu vim aqui em Belém do Pará, já sendo eu pastor, eu vim aqui para trazer alguns relatórios e conhecer o chefe do departamento federal do qual eu trabalhava. E quem era aquele homem? Era o pastor José Raimundo Monteiro, Então, foram sim testemunhos que nós ouvimos ali do pastor Josué Benson, do pastor Samuel Câmara, cuja própria história se confundia um pouco com a história do pastor Monteiro. E tem outras histórias, por exemplo, essa ajuda que o pastor Monteiro deu ao pastor Josué Benson foi um teste. Ele sempre testava o obreiro. Ele sempre fazia na vida de um obreiro um processo de maturidade. Essa cadeira que ele deu, ele queria ver o desempenho dele, a obediência dele. E ele disse: se ele me desse uma cadeira, aquela cadeira eu levaria. E um dia o pastor Monteiro foi visitar o pastor Josué Benson, líder da Igreja Quadrangular. Um lugar apertadinho, um lugar muito calorento. Você sabe que Belém do Pará é calorento, e o pastor Josué Benson tem aquela cor branca, não é isso? Aí do sul do nosso, do nosso sul do país. E ele viu aquilo e voltou. E ele conta a história do pastor Josué Benson, quando o pastor Monteiro voltou na casa dele, trouxe um grande ventilador, mas um grande ventilador para refrigerar aquela casa. Então são essas histórias que nos marcam, são esses testemunhos de grande homem de Deus que nos marcam. Nós temos uma matéria feita em 2019, que nós estamos, pastor Monteiro, numa Santa Ceia, no café da manhã, o qual tinha lá na igreja, e onde a Santa Ceia foi ministrada pelo pastor Benedito nesse dia. Foi um momento memorável. Veja só o vídeo dessa matéria. Há quase 50 anos, nascia na capital do Pará a Igreja Batista Missionária da Amazônia. Em meio aos arranha-céus da linda Belém, um evangelho claro, objetivo e racional iria conquistar o seu espaço. Hoje, no século XXI, mensalmente é realizado o encontro de líderes da igreja, que tem como nome Missionária. Por intermédio dele, é que viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, somos nós, chamados para sermos de Jesus, pertencermos a Deus. Então é interessante que nós entendamos que tudo que nós fazemos agora, todos os deslocamentos, todo o propósito, tem um fundamento, corresponder àquele a quem pertencemos. Isso é um privilégio, isso é uma honra, isso é uma expressão que deve continuadamente demandar de todos nós plena gratidão por sermos dele, por sermos propriedade dele. Eu preciso fazer diferença. A fé é capaz de nos levar a sobrepujar todos os obstáculos. Tome um ano que seja um ano diferente da nossa posição. Um ano de retomada de uma posição mais coerente com o Evangelho. O Evangelho nos mostra a simplicidade que é a pessoa do Evangelho chamada Jesus. Tanto é que Jesus diz para todos nós, que nós estivermos cansados, desanimados, precisamos ir a Ele. Por quê? Porque Ele é manso e humilde de coração. Me dirigir a um povo humilde como eu estou me dirigindo é uma honra singular, porque é um povo de extrema importância para o Senhor. Você é muito importante para Deus. Jesus morreu por sua causa. Jesus deu vida por sua causa. E é preciso que você entenda que a vida que Ele nos dá demanda da nossa parte. Entendemos que morremos para o passado, para o pecado, e renascemos para uma nova vida.
É essa nova vida, vida abundante, que eu quero ministrar sobre vocês. Não importa quem você seja, aonde você esteja, você é uma pessoa preciosa para Deus e é preciosa para todos nós. Então me sinto verdadeiramente, não com orgulho, mas com o prazer de olhar para vocês sem vê-los, mas na certeza vocês estarão me vendo futuramente, para dizer que eu quero abençoar a vida de cada um de vocês, as famílias de vocês, os propósitos de vocês, e dizer a vocês com sinceridade: Jesus os ama sobrenaturalmente. Vocês são preciosos, ricamente preciosos. Por isso eu quero encerrar dizendo: Deus vos abençoe em nome de Jesus. E ministro, paz, saúde, alegria e o prazer de ser qualificado como propriedade do Senhor, porque juntos somos o povo de Deus que irá morar na eternidade com Ele. Deus nos abençoe e um grande dia. Esse é o sentimento que permeia a Igreja Batista da Amazônia. É uma igreja que faz jus ao seu nome. E temos aqui o nosso pastor, presidente, pastor José Raimundo Monteiro, o qual lidera, juntamente com o corpo pastoral, essa igreja que já tem mais de 40 anos lá em Belém, Pará, levando a palavra de Deus e trabalhando na área social. Isso aqui chama-se o ID de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem, pastor, essa reunião, essa Santa Ceia lá em 2019 foi algo muito memorável. Eu lembro que ministrei lá na Santa Ceia e você esteve orando, né, pelos pastores que foram enviados até o Ganhoão. Então, e nós estávamos com o pastor Monteiro, mas nós temos um outro vídeo, uma outra chamada, que no ano passado, em fevereiro do ano passado, houve também algo assim muito marcante no que tange a pessoa do pastor Monteiro. Pastor Benedito, você tem uma história aí, tem aí um documentário fotográfico do acontecimento que aconteceu na sua vida durante o apacentamento da administração eclesiástica do pastor Monteiro. Sim, pastor João, foi no dia da minha consagração pastoral. Eu nunca esqueço que no sábado nós estivemos ali, minha esposa e eu, passando pelo concílio da igreja, né, passando por aqueles entrevistadores. Ela foi primeiro, mas antes que nós fôssemos, o pastor Eliel foi primeiro que nós. E vi a preocupação do pastor Monteiro. Ele saiu por 2 vezes do gabinete dele, perguntando a mim e a minha esposa: vocês já passaram pelo concílio? Ainda não. E nós passamos, graças a Deus, respondemos as perguntas, e quando terminamos, que saímos dali, eu fiz questão de ir até o gabinete dele e dizer: pastor, passamos com muito louvor. E ele disse: bom, então agora só resta-nos a consagração, a separação. E ele até fez uma brincadeira: prepara a cabeça que o óleo já está aqui. Então, no sábado à noite, como as fotos aí estão mostrando, nós fomos aí separados ao ministério pastoral. Tive essa grande honra, né, de ter sido separado pela pessoa do pastor Monteiro, recebido a oração dele. Então, tudo isso, assim, e as várias vezes que ministrei com ele ali ao lado, com ele ali assentado em Belém, ali em São Brás. Então, tudo isso, assim, marca a história da minha vida, da minha família, da minha esposa, da minha filha. Quando eu dei a notícia para minha filha, ela ficou muito triste, porque ela praticamente, assim, desde da fase criança dela, ela sempre conheceu o pastor Monteiro. Então, são muitas histórias. Eu ainda guardo uma Bíblia que ele me deu com uma dedicatória toda especial, e eu digo que essa Bíblia aí, ela fica na minha estante, ela não sai dali a não ser para me ler. Então são histórias assim que marcaram, pastor, a minha vida. Mas, pastor João, você tem uma história mais longa do que eu com o pastor Monteiro, não é verdade? Eu fiz parte como pastor da primeira geração do pastor Monteiro. Foi um dia que tive que escolher alguns pastores para fazer parte da primeira geração, da segunda geração. E quando ele me chamou para a primeira, eu falei: pastor da segunda. Não, você é da primeira, venha. Você é da primeira geração. Eu participava, eu pertencia à primeira geração de pastores, do pastor Monteiro. E dizer que há muitos momentos lindos, momentos agradáveis. Quando uma igreja nossa passou por uma luta, ele me chamou um dia: pastor João, o que a gente pode fazer? Eu digo: pastor Monteiro, eu chamo esse pequeno escravo. Não, eu sei que em ti está a palavra. Mas o que coisa mais linda foi quando fui separado
ao pastoreado, eu e minha família. Porque a família do pastor também tem o chamado ao pastoreado. Fomos ali para o concílio, e o concílio terminou todo em graça, todo amigo, começamos a sorrir, as perguntas eram feitas, eu respondia, e o pastor Jefferson dizia assim: não, deixa o pastor João em paz aí, e vocês vão ouvir muitas coisas boas. E graças a Deus fomos separados. Tem uma foto do pastor Monteiro, pastor Marcelinho, homem de Deus que esteve lá, jogando óleo em mim, o pastor Monteiro, a minha esposa, e fomos separados. Aí a IBMA, ela dá muita ênfase ao casal. Eu estava lá na noite da sua separação pastoral, e o interessante, pastor Monteiro encontra-se hoje na glória, né? E também quem pregou naquela noite e orou, pastor Jerônimo Filho. Sim. Que na época era apresentador do Jornal Liberal e fundador da igreja Manaém. Então aquela noite realmente eu estava lá e foi uma noite marcante, né? E hoje eles dois encontram-se na glória. E recebi uma Bíblia nesse dia com a assinatura do pastor Monteiro, pastor Jefferson, pastor Gouveia, que já dorme também no Senhor, Marcelão, Marcelinho. Também eu tenho assinatura na Bíblia do pastor Jerônimo, filho Daniel Rocha, pastor José Benção, e também Martinho Carmona e Paulo Queiroz. Está todo lá a assinatura deles nessa Bíblia, que eu guardo também com muito carinho. E dizer que o legado deixado por esse grande homem, ontem, muitos pastores se ergueram na cerimônia fúnebre para falar das suas qualidades, para falar do seu interior, para falar de um homem. E a Emily, filha do Ferraço, falou coisas muito boas no carro, né? Momentos felizes, palavras lindas, maravilhosas, o crescimento dela, a oportunidade de estar louvando o Senhor naquele altar. Então que foi tudo maravilhoso. Até a despedida do pastor Monteiro foi uma despedida de milagres, ainda que foi de lágrimas, ainda que foi com dores, mas foi uma despedida onde grandes líderes se ergueram ali para manifestar. E nós temos também, pastor Benedito, o deputado estadual Martinho Carmona fazendo uma homenagem na Alepa. O pastor Raimundo Monteiro, um homem que foi um dos pioneiros da evangelização, um verdadeiro apóstolo, que fez um trabalho extraordinário através da Igreja Batista Missionária, e um amigo pessoal de longas datas. O Pará inteiro se beneficiou da sua forma de trabalhar, servindo ao Senhor Jesus como um verdadeiro servo de Deus. Eu me solidarizo com toda a família batista missionária, com todos os pastores, os líderes de um modo geral, e gostaria de registrar este sentimento, solicitando, senhor presidente, Vossa Excelência possa nos conduzir a um minuto de silêncio em memória do pastor Raimundo Monteiro. Possamos fazer um minuto de silêncio. Por favor, todos em pé. Tem foto aí com o Márcio Costa, foto com a irmã Milena, foto minha, foto sua, tem foto da pastora Evelise com ele. Minha esposa sem chamava de pai para ele: pai, me abençoe. E ele vinha, abençoava, beijava o cabelo dela, a cabeça dela, e dizia: vá em paz, minha filha, vá em paz. Vamos para o segundo bloco e já voltaremos. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus, com o pastor João Ferreira. Prepare o seu coração para ouvir a Palavra de Deus e que você seja mais e mais abençoado através dessa palavra poderosa que o Espírito Santo de Deus ministre na sua vida a boa e salutar palavra de Deus. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas, no capítulo 5, 8, versículo 25, diz assim a parte B: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?
Em rápidas palavras, vamos falar sobre as tempestades dessa vida, tendo uma conexão com a tempestade que aconteceu, o mar revolto, o vento forte, na embarcação dos discípulos, no barco dos discípulos, aonde ia o Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto, as tempestades é um meio para Deus se manifestar. O mar foi o veículo que Deus usou para se manifestar a eles. Deus, ele se utiliza de muitos meios para revelar o seu amor, para se manifestar de uma forma absoluta, linda, maravilhosa e, acima de tudo, de uma forma simples, para que a humanidade conheça, reconheça que o Todo-Poderoso Deus se encontra naquele lugar e poderoso para transformar as vidas. Porque Deus, sendo um ser espiritual, ele usa desses meios para se manifestar a nossas vidas. Talvez esse momento que você está passando, esse momento dificílimo, essas coisas ruins, creia que Deus lhe quer se manifestar nessa dificuldade para que você possa um dia falar: antes do teu encontro com Deus, a minha vida era assim, pontinho, 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 mas hoje, como nova criatura, como nascida de novo e com a experiência de ser a convicção de que sou filho, sou filha de Deus, olha, as portas do passado, elas se fecharam, porque eu costumo dizer assim, que as portas do presente, elas só se abrem quando as portas do passado se fecham. Se existem portas do passado abertas em sua vida, feche-as na autoridade do nome santo e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses canais de lutas, de dificuldades, serve para Deus estabelecer um relacionamento com Deus, com você. A tempestade nos amadurece e nos ajudam a construir um nível de relacionamento mais profundo, mais santo, de grande maturidade diante do Deus Todo-Poderoso. As tempestades são inevitáveis. Jesus está no meio da multidão, pregando a palavra, revelando a sua missão, o reino de Deus. E de repente ele manda os discípulos entrarem no barco. Eles obedecem. E o Senhor adentrou e deitou naquele barco. Eles adentraram o mar. Muitos dizem: olha, antes de eu ser cristã, evangélica, eu não tinha tantas lutas. Um dia, um jovem chegou para um pastor e disse: pastor, antes de ser cristão, eu não tinha tantas lutas, tanta dificuldade, agora em Cristo, é muitas lutas. Aquele homem falou para ele, o pastor: filho, quem está morto não sente dor. Está morto. Onde você sente as lutas, é porque você está no caminho da verdade. Você está vivo em Cristo Jesus. Você tem vida eterna. Você tem vida zoe, a vida e abundância, e por isso que você sente as lutas e batalhas, mas ao mesmo tempo que você sente lutas e batalhas, você sente a presença de Deus, como aqueles que estavam ali no barco, sentiram a presença de Deus. Quem está no seu barco? Jesus está no barco, no discípulo despertado, e ele repreendeu o vento e acalmou o mar. E eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Ele é Cristo, aceite Ele, tenha Ele como Salvador. Hoje é sábado, vá a uma igreja. Hoje, amanhã é domingo, Deus nos permitir, visite uma igreja, pegue um conselho com o pastor, que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. E nesse momento, vamos para a nossa oração para a glória de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus eterno, nós, Senhor, nesta hora, queremos dizer e agradecer pela vida que Tu deste ao pastor Monteiro, pelo trabalho dele realizado na terra. Diz Tua palavra que o homem, ele tem a oportunidade de falar do Teu amor nessa terra. E Ele oportunizou falando do Teu amor. E a Tua palavra diz que os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, depois vem o juízo. Deus poderoso, abençoa a sua família, abençoa a Igreja Batista Missionária da Amazônia, na pessoa do seu pastor presidente Flávio Carvalho. Abençoa os demais membros dessa mesma. E hoje, Pai, pela manhã nós tivemos esse café da manhã ali, Pai, com os pastores, onde essa imersão foi feita. Bênção de Deus sobre a vida desses pastores que vieram de Belém. E agora, Pai, à noite teremos ali o 5º ano da igreja Ministério Pedra Angular, pastor Leonildo, onde teremos o grande culto e as bênçãos do Pai. Uma igreja que tem crescido, que tem prosperado em Abaetetuba, já no acréscimo ali no ramal do Piratuba, o Ministério Pedra Angular Novo Quilombola. Deus e abençoando todos os irmãos do ministério, a liderança, para a glória bendita do Teu santo nome. Assim eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. O programa O Missional voltará sábado, se assim o Pai nos permitir. Dizer a todos vocês: o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos proteja, vos encha de uma unção tão poderosa que permita no caminhar de cada um de vocês a essência de uma vida de pleno agrado ao coração de Deus. E ousadamente, corajosamente, como pastor sobre a vida de vocês, eu quero dizer: eu vos abençoo para um dia, para dias, para meses, para uma vida de pleno agrado ao coração do Senhor, porque eu vos abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Então esse é o final. Porém a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Viver é Cristo. Morrer é lucro. A hora da minha partida chegou. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Que a graça seja convosco.